Muito boa noite, bom dia ou boa tarde a quem estiver aí acompanhando esse nosso bate-papo. Está acontecendo por conta da exposição, que é uma exposição do Felipe Duarte, que também está aqui com a gente hoje. É uma exposição que aconteceu por conta do recurso da Lei Aldir Blanc da cidade de São Vicente, e é uma exposição que se chama 13 Leves, Estranhos e Normais, às vezes chove aqui. É uma exposição muito massa. A gente vai deixar o site aqui, né, do Felipe, e o link tudo certinho para vocês entrarem e conseguirem acessar a exposição e verem aí com calma, tá bom? E hoje o bate-papo é sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre essa exposição e sobre o trampo do Felipe. O meu nome é Alana, eu sou produtora cultural aqui da Baixada Santista. E o Felipe é esse parceirão aí, eu vou deixar ele apresentar, porque hoje é o dia dele falar muito. E aí, gente, eu sou Felipe Duarte, né? Eu sou basicamente artista, né? Eu trabalho há um tempo com animação, mas eu já trabalhei bastante com fotografia e com ilustração também, que também faz parte do, do escopo da animação. E também sou músico, então eu me considero um artista, né? E basicamente é isso. Eu junto minhas artes, tanto música, fotografia, desenho, vídeo, e transformo tudo isso num mix só, que são as minhas referências, as minhas coisas para apresentar e para me expressar também, né? Só para ficar aí de curiosidade para a galera, tem quanto tempo que você trampa com isso, Fê, com animação e tudo mais? Com animação em si, mais ou menos uns 5 a 6 anos, mas com a arte já uns 10 anos aí, né? Desde que. Já, E já assim, sempre nasceu assim, já, né? já nas. Não, eu sempre desenhei, sempre mexi com arte, uh, também trampei com música, né? Tanto com hobby, sendo hobby, tanto trampando mesmo como músico. Acho que desde os 14 ou 15 anos de idade, vou fazer 29, então faço uma conta. Sou de humanas, então não sei fazer essas contas não. Mas, mas assim, sempre mexi com arte, sempre quis mexer com arte, né? Desde pequeno, sempre quis estar nesse meio, né? E aí a vida foi me jogando para esse lado, até conseguir trabalhos, me formei em produção multimídia, né? E aí consegui fazer esse esquema de começar a trabalhar realmente com arte e tudo mais. Da hora, massa. Então, assim, já para a gente já começar, né? Conta um pouco para a gente, Fê, como que veio essa ideia dessa exposição do 13 Leves, Estranhos e Normais, às vezes chove aqui, tipo, para a galera já entender um pouco sobre o tema e como que surgiu essa ideia? Basicamente assim, uh, eu queria fazer algo para me expressar sobre algo que estava me incomodando muito. Há uns anos atrás, eu tive uma crise de ansiedade, então eu comecei a perceber o mundo de uma forma diferente. E eu acho que isso foi um divisor de águas, digamos assim. A gente não percebe muito as pessoas ao redor quando a gente não estuda esse tipo de coisa. Mas foi uma das coisas que me abriu a mente justamente para isso. As pessoas estão passando por dificuldades, as pessoas estão tendo seus próprios problemas ali. E quando eu tive essa crise, eu percebi que eu não estava ali sozinho, isolado. Eu não era o único dentro dessa sociedade toda que estava tendo essa crise. Eu fui percebendo que amigos, familiares, pessoas de um convívio social de trabalho mesmo, elas estavam com a mesma situação. E aí, quando eu digo uma crise, independente se for da ansiedade, depressão, outros tipos de transtornos, bipolaridade, esquizofrenia, ou qualquer outro transtorno que estava ali. E isso foi um assunto que começou a me instigar bastante, principalmente como artista, né? A gente sempre vê
na televisão e tudo mais, vários artistas, porque e até essa glamorização, né, dos transtornos, mas fulano morreu de overdose, fulano tá com depressão, fulano é isso, fulano aquilo, e a gente às vezes não conecta isso com a nossa realidade, né? A gente parece que a gente descola isso, pelo menos era uma realidade para mim, né? A gente descola essa realidade de transtornos e tudo mais da nossa realidade. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre esses assuntos, né? Sobre transtornos, sobre problemas que as pessoas estavam tendo. E isso foi me abrindo esse leque de realmente perceber melhor o mundo que estava à minha volta, não só me perceber também, né, como pessoa, como que estava passando por alguns problemas, mas como uma cadeia de pessoas que também estavam passando por isso, né? Aí comecei a conversar com amigos, fui me expor também com esses amigos. Eles também trouxeram novas histórias, trouxeram relatos de coisas que foram acontecendo, de como eles lidavam com isso. Então, assim, uns pelo meio da religião, por meio de médicos, né? Uns com terapia de psicólogos, enfim, alguns com todos eles ao mesmo tempo, uns até pelo meio da arte, né? Então, tentando se expressar, tentando jogar isso externalizar isso de uma forma mais aberta. E assim, realmente eu fui entendendo essas pessoas e me entendendo, e isso cada vez mais foi me instigando a ter esse conhecimento, de buscar sobre o assunto, de buscar sobre formas de remediar isso, né, tratamentos e tudo mais. Então, assim, sempre um assunto que há muitos anos já está na minha cabeça. Eu tenho parentes, né, familiares que têm problemas graves, então isso sempre também teve ali no meu entorno, no meu cotidiano, e eu sempre tive aquela vontade ali de querer entender melhor. E aí com a internet, né, fui lendo mais, não sou nenhum especialista nesse tipo de assunto, mas é um assunto até que algumas pessoas até tornam isso um pouco místico, né? Então, se eu juntar isso com arte, então é um casamento perfeito, né? Porque a gente transforma isso de uma forma visual, né? No meu caso, da parte de ilustração, e faz isso, assim, acho que traz uma discussão, né? E aí, acho que bem pela tua pergunta eu queria trazer essa discussão, né? Eu queria trazer a discussão de que existem, de que, né, como o próprio título diz, são leves, nem sempre, né, mas leves, estranhos, porque a gente se sente, quando a gente tem uma crise, quando a gente tem um tipo de coisa, a gente se sente fora deslocado, né, e normais, né? E porque é totalmente comum, mais do que a gente imagina, né? E aí eu coloquei esse subtítulo, digamos, instigador, né? Às vezes chove aqui, justamente porque às vezes a gente não percebe, mas a gente não está bem e a gente pode, a gente sabe que vai passar, né? A chuva tem esse simbolismo, né? Às vezes chove, só que a gente sabe que vai passar, por mais que a chuva para alguns acalme, para alguns é perturbadora, mas a gente sabe que ela vai passar, né? Aquele clichê da tempestade. A gente sabe que por mais que chova, por mais que, independente de como seja essa tempestade, ela vai passar e a gente vai conseguir voltar a ficar tudo bem, né? Massa. Meu, é muito é, é muito bom e muito importante, assim, sabe, levantar esse assunto, né? Fazer isso que você realmente tentou fazer aí com o teu trampo, né? Com a tua exposição, porque acabou que é um tabu, né? As pessoas têm muito preconceito também com todas essas questões de transtornos. É um tabu. Agora que a gente está começando assim a falar um pouco melhor, que por conta da internet, né, a tecnologia e tudo mais, a gente tem um pouco mais de acesso
há informações e as pessoas estão falando mais sobre isso, isso é uma boa notícia, mas ainda é um tabu, né? Principalmente as pessoas mais velhas, eu vejo que elas têm muita dificuldade de falar sobre esses transtornos. E é algo que é, como o nome já diz, absolutamente normal. Assim, da mesma forma que a gente vai passando pela vida e, né, a gente pode ter várias coisas que nos acarretem em relação ao nosso corpo, né? Por exemplo, a gente sempre faz acompanhamentos médicos, tipo, a gente vai no clínico, a gente vai, sei lá, no oculista, a gente vai no dentista, com frequências, só que quando se trata de falar de uma terapia, de um acompanhamento, né, para essas questões de saúde mental, é sempre muito difícil, né? Ainda vem todo esse peso, esse tabu, não sei se por conta da nossa, né, do passado, que essa coisa toda dos manicômios que tinha, é um assunto que é um pouco extenso, né? É, mas é muito legal, assim, de você, com o teu trampo, levantar essas questões. Para dizer mesmo, ó, gente, a gente tem que falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais as informações chegam nas pessoas e mais pode ajudar, né? Essas pessoas. É exatamente isso, assim. Ter o entendimento, né? Acho que a gente é da mesma geração, né, Lana? Uhum. E a gente passou por vários discursos, né? Vários tipos de discursos, sempre muito esse tradicionalismo, né? E muito fechado, né? De não se abrir, de não ter um diálogo muito forte até com os próprios pais, né? E aí eu abro isso para qualquer tipo de coisa, desde de entendimento sobre, né, o nosso psicológico, quanto sexualidade, sobre o bullying de escola, assuntos de diversos, né? E assim, essa nossa geração, vendo youtubers, vendo o pessoal se descobrindo na internet, eu acho que isso traz novos diálogos, né? Novas formas de se falar também de uma imensidão de assuntos. E esse é um deles, né? Que me preocupa muito de ver que é um assunto que é tabu, que é considerado pela OMS um dos cânceres da humanidade, né? Que é a depressão, que são os transtornos, justamente por isso, porque as pessoas não vão atrás, não tratam isso. Então, e ainda eu ainda coloco que é um pouco até pior dentro de uma cadeia de problemas, porque não é só negligenciar, as pessoas ainda falam mal, né? Então ainda colocam como uma frescura, colocam como passageiro, colocam como um probleminha, né? Em vez de realmente ir atrás e saber as causas, e saber por que está acontecendo aquilo, né? Muitas vezes são coisas, reflexos da infância, né? Muitas vezes, nem sempre, mas são reflexos da infância, ou algum tipo de gatilho que a pessoa teve durante a vida, mas são coisas que muitas vezes dá para remediar. Se você é igual qualquer doença. Se você vê e diagnostica isso de uma forma, tem esse diagnóstico prévio, você consegue remediar ou pelo menos parar sei lá, esse caos que pode acontecer futuramente, né? Tem transtornos que a gente nasce com ele, tem transtornos que a gente adquire com o tempo, né? Mas de qualquer forma eles dá para tratar, ou pelo menos amenizar eles, para que as pessoas consigam viver de uma forma saudável, né? Sim. É, né? E assim, não só a pessoa, né? Não só o indivíduo que está passando por aquilo, mas todo o entorno, né? A cadeia de sociedade que está ali, né? Então não só ele, mas a família, né? Enfim, a família junto, os amigos e até outras pessoas, até sei lá, o cara da padaria, o cara da vendinha da esquina, né? Pessoas que a pessoa trabalha, né? Então é toda uma cadeia social mesmo. E se a gente está negligenciando isso, a gente esquece dos pilares e aí a gente vai deixando sempre mais doente, a gente sempre mais afetado por isso enfim, a gente
quando a gente esquece disso, acho que a gente perde muito da empatia da pessoa, das Sim, pessoas, né? que é uma coisa de energia mesmo, né? Porque você Exatamente. a tua energia vai chegando em Em outras pessoas. cadeia, né? É, em Exatamente. cadeia. Isso é aquela corrente do bem, né? Uhum. Ou que, no caso, uma corrente do mal que vai acontecendo. Se a É, gente não vai tratando, não vai tratando, a gente chega ao ponto que estamos na sociedade de hoje, em que grande parte da sociedade está, né, doente, está transtornada, né, com algum problema, que não trata, não sabe como tratar, né, muitas vezes não tem noção que é um problema, vai deixando isso acontecer, né, e esquece, e isso vai colapsando, né? E é bom que a gente discuta isso, e que é bom que as pessoas saibam que isso existe, que existem pessoas preocupadas também com isso, que existem profissionais que são gabaritados para trabalhar com esse tipo de assunto, para que a pessoa procure o tratamento ideal, né? E não fique só deixando, enfim, tomando um chá daqui ou tentando fazer de alguma forma mística ou tal, que existem remédios para isso, existem tratamentos, conversas para chegar lá, né? uhum. Eu queria só fazer um comentário que é ainda mais importante você falar disso nesse momento, por conta de toda a situação que a gente está passando, né? Isso, Exatamente. assim, é comprovado, tá aí, já tem um monte de pesquisa, já tem um monte de notícias que esses transtornos, né, ou essas coisas relacionadas à saúde mental, por conta da pandemia e do isolamento, tudo que a gente está passando tem piorado mesmo. Sim, sim. Dos cartazes que eu fiz, depois o pessoal pode acompanhar, é justamente pela a fobia social, né? É um cartaz que eu acho que ele traz justamente isso. A gente está preso e está com medo de sair, né? A gente vê, né, principalmente na pandemia, a gente vê o mundo como um inimigo, né? Como um monstro lá fora. Mas muita gente também não consegue ficar bem dentro de casa, né? Porque, então, assim, tem essa incompatibilidade. Lá fora tá tudo ruim, aqui dentro também tá tudo ruim, né? E aí isso deixa a gente de uma forma, né, de alguma forma ruim, né? A gente deixa isso de uma forma, vai deixando a gente fraco, porque a gente não sabe onde a gente pode ficar, qual é o nosso ninho, digamos assim, onde a gente pode realmente descansar com tantas informações ruins acontecendo, né, a gente vê pelas redes sociais, pela televisão, tanta informação ruim acontecendo, então lá fora tá ruim, aqui dentro tá ruim, então onde que tá bom, né? E como que a gente faz para isso ficar melhor, né? Como que a gente deixa isso mais leve? E eu acho que é justamente esse ponto que a gente pode ir se ajudando, né? Que a gente pode conversar, a gente pode discutir, de alguma forma, se a gente não tiver sensível ou bem para conversar isso com a família, conversar com algum amigo, mas principalmente conversar isso com um profissional, né? Conversar com uma Ajuda, pessoa né? que realmente entende, então buscar realmente ajuda se isso realmente está virando ou já virou um peso na sua vida, enfim, não esperar que isso acumule mais peso para que não chegar aquela hora que você não consiga mais aguentar. Então, procurar ajuda antes de realmente você explodir, né? Eu acho que é o essencial. Sim. Você começou já a comentar aí sobre um dos cartazes que você fez. Já vou aproveitar para fazer uma pergunta, né, que você disse tudo que te provocou a fazer essa Uhum. exposição. Mas como que é esse processo assim de criação mesmo das peças, as referências, enfim, como que é a questão mais prática da coisa? Bom, como eu te falei, eu sou artista, né? Eu busco ser artista desde sempre, né? Eu sempre busquei desenhar, busquei novos tipos de arte para eu realmente conseguir me expressar, né?
Eu acho que eu, como muitas pessoas, também começou pelo desenho. Desde pequeno eu desenhava. Depois eu fui pela foto, fui fotografar e também utilizei bastante desenho. Eu fiz trabalhos com light paint e música. Então, assim, tudo isso junta como a minha referência, né? As bandas que eu escuto, os músicos e tudo mais, os fotógrafos e desenhistas e artistas que eu vejo, os filmes que eu consumo, né? Tudo isso traz uma bagagem, né? Para essa exposição em específico, eu me inspirei bastante no Basquiat, que ele é um artista dos anos 70, se não me engano. Era em uma época que era tudo pop art, tudo, tudo era questão de vender, tudo aquele espírito capitalista sempre crescendo. Ele era sempre considerado um marginal ali, né, naquela época. Periférico, marginal, ele também tinha transtornos, então enfim, isso juntou de uma forma para eu construir o conceito dessa exposição, né? Principalmente porque é um artista que eu me inspiro muito, né? É um artista que me trouxe muita inspiração e muita vontade de criar mais. Em um momento em que eu também estava passando por um momento dessa pop art, digamos assim, de fazer arte muito pela grana e menos pelo, pela arte mesmo, né? Fazer as coisas muito no automático, esquecer como que eu tinha esquecido como que eu construía a arte de fato, né? De inspiração, de me jogar ali, né? E aí eu busquei justamente isso. Como eu sou designer também, formado, eu busquei o conceito. E aí eu voltei ao Basquiat, que é esse artista, né? E por coincidência, o Basquiat ele tem uma história de que ele faleceu de overdose aos 27 anos. E aos 27 foi quando eu tive a minha crise, minha pior crise. Então, que é o 27, aquela idade do rockstar, né? Aham. Muita gente fala sobre os 27 anos, que tem seus problemas, e foi quando eu tive minha crise mais forte. E isso, assim, eu reli a história dele, eu fui atrás dele, e aí foi o conceito que eu achei, que eu quis levar para essa exposição, de colocar o Basquiat, né, e a arte dele né, como referência. E aí eu acho que também vi bastante coisa, escutei bastante coisa. Eu sempre uso, eu tenho muitos sites que eu pego como inspiração, muitos livros que eu tenho de artistas, e isso trouxe a minha essa inspiração justamente para esse traço que eu usei. Todo trabalho que eu faço, eu não tenho um traço específico, né? A gente trabalha junto, né, Lana? A gente tem alguns projetos aí que a gente está desenvolvendo. Eu tenho artes voltadas totalmente para o público infantil, né? Que é bem desconectada a essa exposição que eu fiz. A arte para o público infantil, eu tenho as minhas inspirações para aquilo, mas essa eu quis deixar um pouco mais forte, um pouco mais provocador, digamos assim, né? Provocante. E aí eu trouxe essa referência, não só do Basquiat, mas também de outras referências que ele também tinha, que é a própria arte de rua, o picho, o grafite, né? Essa arte mais periférica, né? Que eu também me inspiro bastante, de ver na rua, de ver e materiais também, né? Se vocês olharem e perceberem a arte que eu fiz, são materiais, a maioria digitais, mas tem materiais como lápis, como carvão, ou colorido ou não, como canetas, como, enfim, são vários materiais. Eu quis literalmente abusar dos materiais, abusar dessas cores fortes para buscar, né? E eu acho que, assim, eu acho que a maior referência foi lembrar de crises, de coisas que eu já vivi e de coisas que eu já escutei, né? Além
da referência visual, né, que é esses cartazes são referências visuais, eu busquei inspiração mais em sentimentos, em relatos que eu já ouvi, em pessoas, né, em pessoas que eu sei que têm aqueles problemas, né. Então, cada cartaz, ele fala sobre um transtorno. E, basicamente eu busquei na minha memória pessoas que têm aqueles transtornos, pessoas que passam por aquilo. Todos esses cartazes eu conheço pessoas que passam por isso, se não eu, outras pessoas também passam por isso. Então eu me inspirei naquelas pessoas e em mim também para colocar ali no cartaz. E foi de uma forma mais, como que eu posso dizer, de explorar mesmo, de jogar aquilo no papel ou no computador, no tablet e transformar aquilo realmente em expressão, né? Em transformar aquilo de uma forma visual, de trazer o que está na minha cabeça e ir para uma forma visual, de transformar isso, enfim, para trazer o que está na minha mente, tornar real, digamos assim, né? Meu, isso dá muito para ver, né? Porque assim, eu já vi os cartazes Sim, e eu conheço o seu trampo, assim, os outros trampos que você faz. E esse realmente é muito diferente dos outros, que eu já estava acostumada, né? Tanto por conta do assunto, do tema, mas mesmo por conta desse traço, assim, tipo, essa coisa mesmo de você pegar o sentimento que aquilo, né, que você visualizou em alguém ou que aquilo te provocou e tentar jogar ali, seja no papel ou onde for que você esteja criando. Isso dá super para ver mesmo. E muito legal essas referências assim do picho, do grafite. Dá para ver mesmo, né? sim. Na hora que a gente bate o olho. Muito, muito massa. Sim, sim. E assim, acho que é tudo questão de arte, né? A arte, eu acho que ela vem justamente para provocar, né? Para a gente ter algumas discussões, sendo elas, acho que toda discussão é positiva, né? Mas sendo ela justamente para provocar, para trazer assuntos que estão incomodando o artista, incomodando a sociedade enfim. Então, assim, cada arte ali, cada cartaz dos 13, né, tem esse intuito, né? E até uma coisa que a gente não falou, a, a, a exposição se chama 13 leves, né? Justamente porque o 13 tem esse estigma, né? Uh, então eu quis trazer tanto, enfim, colocar esse assunto na frente também, né? 13. A primeira coisa que aparece na exposição é 13, né? Por quê? Será que a gente realmente está falando sobre loucura, sobre transtorno, sobre qual é a visão que você tem, você como pessoa que está consumindo isso, você tem sobre o assunto, né? E então acho que é justamente para ter esse tipo de assunto de provocação, né? Massa. Muito, muito, muito E legal. tu, e tu falou também sobre essa parte de mudança, né, de estilo e tudo mais. Eu acho que eu também fui muito influenciado pela época que a gente está, né? A gente está, acho que mais ou menos um ano, né? Poucos dias a mais do que um ano de pandemia, um ano de isolamento, né? E o governo, enfim, governos mundiais, e o nosso também, governos, enfim, chefes de Estado, todos tá tudo muito pesado, né? A gente está realmente num período diferenciado, que com certeza vai entrar para os livros de histórias futuros, né? Vai ser bastante comentado. Então, assim, eu como artista não consigo olhar para esse momento e simplesmente pensar numa coisa muito fofa, sabe? Por mais que seja o meu estilo de outros trabalhos, eu não consigo, assim, e também sou bastante pessimista, né? Então eu não consigo olhar simplesmente e falar, vai dar tudo certo, tá tudo muito bem,
sabe? Eu penso que vai realmente dar certo, a gente vai conseguir passar desse período de uma forma, né, melhor, a gente vai conseguir chegar lá, mas acho que essa expressão de que tá pesado também tá nos cartazes, sabe? Uhum. Sim, super. Bom, Fê, é aquilo, né? A gente sempre pode ficar bastante tempo falando sobre isso, mas a gente tem o tempo aí, muito trabalho para fazer. O Felipe é uma pessoa Sim. que, como vocês já viram, ele faz muitas coisas, ele é ilustrador, animador, né? Enfim, está sempre envolvido também aí nos trabalhos de música com a galera, ajudando nas coisas de audiovisual. Então, ele tem muita coisa para fazer, e aí a gente também tem um tempo aqui. E aí a gente vai meio que se encaminhando assim para o final. E aí queria saber, Fê, se você quer acrescentar mais alguma coisa, falar sobre alguma obra específica que você fez na exposição. Então, acho que assim, eu queria muito falar sobre cada obra, destrinchar, a gente até conversou um pouco antes, destrinchar cada obra, mas eu me coloco no meu lugar como artista e espero que cada pessoa enxergue a obra da sua forma, sabe? Sem a minha influência, né, de diálogo. Então, assim, a minha expressão tá ali, eu coloquei. Se qualquer pessoa quiser me adicionar, falar comigo sobre as obras, conversar sobre transtorno, estou super aberto, porque adoro falar sobre esse tipo de assuntos. É realmente algo que me interessa. Eu não sou especialista, já falei, mas é um assunto que me interessa, eu já li bastante. Mas eu acho que cada um pode ter a sua visão ali, até encontrar novas definições para aquelas artes e para aquele tipo de transtorno, né? Eu me baseei bastante em coisas que eu li e em conversas que eu tive com pessoas, com psicólogos, mas eu acho que é justamente para instigar e provocar as pessoas a terem as suas próprias. Uh, como que eu Sua posso explicar? leitura, né? É tipo a sua Exatamente. leitura, né? Uhum. Exatamente. É ter o seu próprio resumo daquilo ali, sabe? Uhum. E se puderem e tiverem mais, sei lá, mais curiosidade sobre esse assunto, realmente procurem e se tiverem algum tipo de transtorno, algum problema, procurem realmente algum profissional de saúde mental, vão atrás, porque não deixe estourar essa bomba. Realmente, no um período que a gente está vivendo, a nossa sociedade, enfim, a nossa geração é diferenciada, a gente tem acesso um pouco mais fácil a esse tipo de, de tratamento. Até o SUS, ele oferece, tem tratamentos particulares também, enfim, dá para a gente achar, fora outros lugares que oferecem tratamento até gratuito, né? Tem uma Faculdades. galera agora, né? Assim, por conta da pandemia, Então, teve muita gente que conseguiu se solidarizar e dispor um horário ou alguns horários do seu tempo para as pessoas que não têm condição de pagar, mas mesmo assim sim. ter acesso a esse tratamento, né? Então, eu acho que assim, tá vindo bastante informação. Eu não consigo ver que a gente está no lugar ideal, né? Porque eu vejo muito mais pessoas sofrendo com isso do que realmente se tratando, mas a gente está encaminhando, sabe? A gente, com esse tipo de discussão, a gente consegue colocar isso, né, à vista e ver a importância disso, né? Sim, eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais deixa de ser tabu e mais a informação chega, né, nas pessoas. Exatamente. Exatamente. E eu acho que também agradecer a Secretaria de São Vicente, né, aos órgãos daqui da cidade, porque é uma lei emergencial e isso salvou bastante gente, inclusive me salva, né, como artista, para continuar esse trampo. Agradecer você e a Cucuruto, né, que estão junto comigo sempre. A Má, que é minha esposa, que ela me ajuda
pra caralho nesse tipo de coisa, principalmente a parte de arte, mas também na vida pessoal, né? E é isso. Muito obrigado aí, galera, que acompanhou. E se puderem, me sigam também nas redes sociais, né? Tem o meu Instagram, meu Facebook. O Instagram, eu acho que é o que eu mais interajo, mas, enfim, até e-mail você pode falar comigo, WhatsApp, qualquer coisa, tamo aí. É isso, exatamente. A gente vai deixar aqui na descrição também as nossas redes sociais, tanto a rede social do Fê, né, da Gold Animation, enfim, e da Cocuruto, que é a empresa a qual eu e a minha parceira Andréa Dória também participam. Agradecer a ela, porque a gente está sempre tampando juntos aí. E muito obrigada a quem conseguiu assistir, participar. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais. E agradecer mais uma vez a todo o pessoal que se movimentou para que a lei emergencial, né, a lei Aldir Blanc, realmente conseguisse ser aplicada no município de São Vicente, porque a gente deve muito também, né, nesse sentido, aos movimentos culturais das cidades, porque a gente sabe como é que é a burocracia do sistema, e muitas coisas avançaram porque a galera estava lá brigando, né, e trabalhando muitas vezes até de graça para poder as leis serem aplicadas na cidade. Então é isso, gente. Obrigada aí para quem conseguiu acompanhar. Compartilhem esse vídeo, compartilhem a exposição com todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.